Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80. O que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje estamos no Respostas de Sábado, edição 337. Para você que não conhece, essa é uma sequência que eu faço aqui que vai ao ar todo o sábado, onde eu respondo perguntas, críticas, dúvidas, curiosidades que o pessoal que acompanha esse canal acaba deixando aqui para mim. Então eu criei essa sequência, onde o pessoal deixa um comentário e eu respondo esse comentário em vídeo. Então é isso que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Lembrando que é sobre essa geração de equipamentos. Bom, primeiro aviso, das Antiga 80 é o nome desse canal, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, curiosidades, lives batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like para ajudar. Então vamos lá, primeiro recado antes de começar, estou aqui com um Model 1450 da Gradiente, um receiver clássico do final dos anos 70 e início dos anos 80. Estou aqui com um tape deck da Marantz, tape deck japonês, modelo 50, 50, tantos códigos da Marantz. Esse aqui é o 5025B. Eu sou louco por um 5030B, mas hoje em dia é muito difícil em bom estado de conservação, com procedência e preço negociável, né? Então é com esse visual que você vai ficar aqui, o plano de fundo que eu chamo quando eu faço estes vídeos, tá? Outro recado é que eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, então por curiosidade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, eu não sei se vai para aqui, ó, né? Sexta-feira à noite, 22 horas e 44 da noite, né? Tô conseguindo até gravar esse horário porque você sabe o que está acontecendo nesse horário, né? Mas César, você não gosta de futebol? Não, não é que eu não gosto de futebol, eu gosto de futebol, eu gosto dos meus times, do meu time, olha lá, deve ter saído mais um gol aí. Eu gosto do meu time aqui da minha região. Já a seleção, essa time nacional, eu realmente não gosto, faz tempo que eu não acompanho, por motivos que o pessoal que acompanha esse canal deve saber qual é o motivo que eu não acompanho a seleção brasileira, né? Então está passando o jogo da seleção. Opa! Então está passando o jogo da seleção. Outro recado é que, então, né? Se puder contribuir com o canal aí, deixe um comentário, deixe uma pergunta, deixe um like, porque eu estou gravando esse vídeo, esse horário e num horário que o pessoal está totalmente ligado à televisão, né? Outro recado é que a ordem das perguntas, que são poucas, o vídeo vai ser curto hoje, vou pedir para você deixar um comentário, uma pergunta aí para animar aqui o Respostas de Sábado. Então, a sequência das perguntas, aqui ó, o vídeo passado, que é o 336, é o que eu vou responder as perguntas, né? A ordem vai ser aqui pelo meu celular, tá? Então, aqui ó, a ordem das perguntas vai estar aqui e eu vou responder essas perguntas pela ordem. Então, a ordem quem manda é o YouTube, beleza? Então, dito isso, mais algum recado que eu lembre? Não, se caso eu lembrar de algum recado, eu comento aqui durante o vídeo, tá? Então vamos lá, vamos ver quais são os comentários aqui do pessoal. Primeiramente já aparece um comentário aqui, ó, Ronilson Nélias. Boa noite, quanto custa um tape deck desse aí? Puxa vida, ele está falando do vídeo passado onde apareceu um Akai GX, não é GX não, é um Akai 702 D2 CS, né? Que é a nomenclatura dos equipamentos mais simples da Akai, CS 702 D2, que é aquele com visual diferente, né? Com uma característica visual diferente. Cara, então, você botar preço hoje em dia em um equipamento com 50 anos de idade, não tem como, né? Um equipamento com 50 anos de idade, ele pode valer 100 reais, 200 reais ou R$1.000. Então, especificamente um modelo daquele, exatamente igual aquele, nasquelas condições que ele está ali, você tem que olhar as condições, né? Não é simplesmente você ir lá no catálogo, escolher a fotinha do catálogo e comprar e achar que é o equipamento que você vai receber. Não, cada equipamento tem um estado de conservação diferente um do outro. Eu acho que eu errei o ângulo aqui, deixa eu mudar aqui um pouquinho mais para cá. Então, cara, o que tem valor, o que dá valor a um equipamento desse hoje
é o estado de conservação. Um Model 1450 ele pode valer R$ 500, como pode valer R$ 3.000, ou até R$ 3.500, dependendo do estado de conservação. Então, no caso, aquele deck ali, o preço que a gente consegue verificar aí que varia o preço é de R$ 200, um equipamento faltando botão, muita coisa quebrada, né, bem judiado. 350, 400, R$ 550 um equipamento mais ou menos, com alguns detalhes, como o caso daquele aparelho. E um equipamento daquele bem conservado, bem conservadão mesmo, bem zerado e funcional, né? Que é coisa difícil hoje em dia de pegar um equipamento desse totalmente funcional. Você vai pagar 1.000, 1.200, 1.300. Isso os preços de hoje, né? Estou gravando esse vídeo aqui no dia 19/6/2026. Falar preço, se você pegar um vídeo meu onde eu citei preço há 5 ou 8 anos atrás, aquele preço, nossa, eu quero então. Né? Ah, quanto que vale um PM5000? Ah, vale R$ 3.000, então eu quero. Você entendeu? Por quê? Porque preços, né? Esses preços estão explodindo, né? E é uma outra discussão. Não é que o preço tá alto, é que o nosso valor, a nossa moeda estava valendo cada vez mais. Se você pegar um deck que era oferecido nos Estados Unidos, no eBay, esse mesmo deck, 702, era oferecido por $50 há, sei lá, 8 anos atrás, hoje ele é oferecido por 60, 70, porque valorizou. Mas a moeda continua estável. Para nós não, né? Para nós um deck que era vendido por 100, hoje é vendido por 500, não é porque ele valorizou 400, é porque o que você comprava com 100 há 5 anos atrás, você não compra mais com 100 hoje, né? É difícil de entender, quer dizer, na verdade é fácil de entender, é só você, né, parar um pouco, pensar e raciocinar, você entende. Então, mais ou menos é isso, né, o preço que vale o equipamento daquele. Norton Luiz, ele é membro do canal. Se tem interesse em virar membro do canal, tem uma teclinha aqui escrito membro. Você vai ver vídeos de bastidores, dicas, alguma coisa assim, mas a maior importância dos membros é contribuir com o canal aqui para o canal continuar ativo, né? Então eu agradeço a todo mundo que ainda está lá, que mantém lá o canal e mantém sua inscrição nos membros, por mais que eu esteja meio que falho em vídeos. De vez em quando eu posto 2, 3, eu fico sem postar, é bem complicado, né? A situação hoje em dia a gente tem que lutar mais para ter as mesmas coisas que a gente tinha antigamente, se é que você me entende, né? Então é isso aí, muito obrigado, ele é membro do canal, tem interesse, vire membro aí. Florida Today. A memória do Sansui é alimentada por um supercapacitor 5.5 volts. Assim, isso aqui ele está comentando de uma pergunta que foi feita no vídeo passado, né? Então, com certeza no vídeo passado alguém perguntou lá sobre se eu não me engano ele fez uma pergunta novamente aqui, ó. Ó, aqui tem a pergunta aqui. Alberto Souza, 1516, membro do canal também, agradeço. Então ele faz um comentário que tem tudo a ver com o que o nosso amigo Florida Today comentou aqui, ó. Parece que esse modelo do Sansui, que perguntei, não é alimentado por qualquer bateria, mas ainda não consegui confirmar. Mas o SE9 tem, já vi fóruns falando, só não sei a localização. Então, como eu comentei, eu tenho um SE9, mas nunca precisei ir lá verificar a bateria, né? Pelo menos até agora, pelo jeito mais um gol aí, ó. Estão gritando, daqui a pouco tem foguete. Então o que acontece? Ou então o pessoal, né, já ficou mais animadinho aí, né? Sexta-feira à noite, né? Sabe como é que é, né? Então o que acontece? Então, na verdade, o SE9 ele tem a bateria, eu nunca vi, nunca precisei trocar, não sei onde nunca precisei, né? Do que nós estamos falando? De guardar a memória da equalização de um equalizador. Como assim, César? Um equalizador dos anos 80 guarda memória? Sim, o SE9 é um dos primeiros equalizadores onde você tem uma memória onde você consegue guardar a equalização. Mas César, ele não é mecânico, com régua? Mas é o famoso equalizador fantasma. Então ele tem uma motorização nas réguas que ele consegue ajustar ele mesmo. Inclusive eu sou louco para ter um microfone, que tem um microfone específico da Sansui que vai nele, e aí você emite um sinal rosa ali no ambiente, ele lê o ambiente por aquele microfone, e aí, César, mas tem microfones desse de sensibilidade para vender? Não, eu queria o original da Sansui, né? Original do equipamento. E aí ele lê o ambiente, para você ter uma ideia, e aí ele mesmo equaliza conforme as suas caixas. Então ele vai emitir um sinal lá nas suas caixas, vai ler o ambiente por esse microfone e vai te dizer, ó, tem que precisar de mais isso, mais aquilo, ele mesmo equaliza, né? Foi um dos primeiros equipamentos a fazer isso. Hoje em dia é comum o equipamento fazer isso. E guardar a memória também é comum, mas o SE9 é um dos primeiros, né?
Então o SE9 ele tem essa bateria, eu realmente não sei onde é que é, nunca precisei trocar, ao contrário dos modelos 1660, que você tem que normalmente explode a bateria, vaza tudo na placa de fonte, faz aquela lameceira, tudo nos 1660 que normalmente acontece. No Model 9 ele mantém ali a bateria, e como provavelmente é um circuito bem fraco, né, digamos, não tem tanta voltagem, alguma coisa assim, então a bateria não explode, ou é japonês, né? Pegar um 1660, apesar que ali deve ter um componente japonês, mas pegar um 1660 nacional e pegar, ou até mesmo o problema do 1660 pode ser que a bateria esteja muito próxima à fonte, e aí esquenta, né? E aí detona com a bateria. Pode ser, não sei. É uma das coisas. E como no modo de um SE9 que não tem fonte que aquece, então ele não. Mas nunca precisei trocar, então eu não sei. Já no caso dele, o que ele cita é o SE99, que é a evolução do SE9, só que já é um equipamento mais moderno, da metade dos anos 80. E ali já tem, se eu não me engano, já é uma outra tecnologia, né? Então, você sabe que a tecnologia aumentou. Tipo, você guardar dados de uma memória de equalização é muito simples. Nos anos 80, poderia ser meio complicado, né? Se você pegar um chip de memória de máquina fotográfica de 2012... ou menos, né? Digamos de 2008, 2007, 10 anos, 20 anos atrás, né? De 20 anos atrás. Então, 2007 e 2008, cara, uma memória de máquina fotográfica era 512 MB. Hoje você tem 512 GB, né? E é o mesmo espaço físico, né? É o mesmo cartão praticamente igual. Então, você pegar ali nos anos 80 e você memorizar ali simplesmente a memória não gasta muito, não gasta espaço, provavelmente um componente simples que guarda a memória ali, sem problema nenhum, e né, alimenta pela bateria, sem problema nenhum. Já no equipamento dos anos 80 pode ser que tenha um sistema diferente, né? E aí você, provavelmente, se tiver... O ideal seria uma bateria de relógio que tivesse um soquete como a de placa-mãe placa-mãe de computador, que você simplesmente, não tá pegando mais o BIOS. O que acontece? Né? O BIOS não, né? Como é que é? Agora esqueci, cara. O programa fonte quando você entra no BIOS, é BIOS, né? Cara, tô bem doido mesmo. Já não lembro qual que é quando você entra na placa, né? No sistema da placa-mãe, e aí já não tá pegando mais. Aí você vai lá, troca a bateria da placa-mãe lá. Então é só um soquetinho, você vai lá, tira a bateria, põe essa bateria, acabou. Sem problema nenhum, né? Se fosse assim, seria fácil, mas como eu disse, tem esse pulo de tecnologia, apesar de pilha de relógio já ser coisa antiga, dos anos 80. Mas então é isso, tem que verificar exatamente num sistema ali, ver qual é o componente que está fazendo essa memória, que está alimentando esta memória, guardando a memória, e pau, né? E aí aqui tem o nosso amigo Florida Today falando. A memória do Samsung é alimentada por um supercapacitor de 5.5 volts. Então você imagine, é um capacitor, né, que ele guarda a memória. Então você imagina, esse capacitor, ele recebe uma carga de 5.5 volts, ele alimenta o sistema de memória, e com certeza, pelo menos no SE9, se eu pegar meu SE9 aqui e bater uma memória nele, ele vai lembrar qual que é a memória. Há 2, 3 anos parado, né? Isso que ele nem tem a bateria, ou tem, não sei. Então, agora se imagine, um capacitor que consegue alimentar um circuito de memória por 2 anos. Então, você veja, ele está sendo alimentado com 5.5 volts, essa memória provavelmente consome milivolts, para que esse 5.5 volts ele consiga alimentar por um long time esse circuito, né? Então é interessante você ter um capacitor, e isso eu vou fazer um novo comentário no final do vídeo aqui, se der tempo, né, sobre justamente isso. É muito interessante isso que ele falou aqui, ó, que no no 99, né, a memória de 5.5 volts é alimentada por um capacitor. E é justamente um circuito desse que eu estava tentando elaborar aqui para as plaquinhas pendrive. Eu vou fazer um comentário no final aqui. Vamos aqui para a próxima pergunta. Obrigado, meu amigo Flórida, pelo comentário. Continuando. Amarildo Barreiro. Falando em golpistas na internet, né? Eu vi um anúncio no site das 3 letras, fiquei interessado e entrei em contato com o vendedor. Pedi um desconto de R$200 e ele aceitou. Cliquei em comprar e quando fui selecionar entregar, só tinha a opção de retirar com o vendedor.
Entrei em contato com ele e falei do erro e ele me disse que não estava errado, só vendia para retirar, porque ele já tomou o golpe. Compraram um aparelho dele e devolveram outro aparelho. Para terminar, perdi a compra. Olha como os golpistas prejudicam o mercado. Mas é óbvio, né? Os golpistas têm uma resposta aqui. Deixa eu ver o que tem resposta aqui. Ó, uma grande nação é baseada em honestidade. E o Brasil, neste ponto, está devendo horrores. Entendo 100% o que você disse. Exatamente. Isso tem tudo a ver com eu estar gravando vídeo aqui enquanto o futebol está rolando, né? Enquanto o futebol está rolando, você sabe o que está acontecendo na nossa nação, né? Então, é bom comentário, muito bom esse aqui, a resposta, mas vamos aqui ao nosso golpista, né? Cara, com certeza, os golpistas, eles prejudicam todo mundo. Porque eu ainda consigo ter uma boa, digamos assim, reputação, porque eu tenho vídeo desde 2015, acho que é. Né? Então a pessoa sabe, mas tem muita gente que fala, não vou comprar. Então, muitas pessoas acabam... e um outro detalhe aqui. Eu postei um vídeo sobre golpe, né? Sobre um tape deck que eu achava que não existia, se era um... Eu postei aqui no canal, procurei isso, você vai ver. E muita gente comentou ali, não, mas esse cara é golpista mesmo. Só que, cara, teve uma pessoa que comentou assim, eu caí no golpe desse número aí, né? Eu caí, então ele é golpista mesmo. Sim, só que aquele vídeo que você assistiu ali, eu já postei para membros há 3 anos atrás. Então, há 3 anos atrás, nós já sabíamos que ele era golpista. Se você fosse membro do canal, teria assistido aquele vídeo e não teria caído no golpe, né? Então isso aí é uma coisa famosa. Existem os famosos golpistas, famosíssimos. César, você já caiu em algum golpe alguma vez? Cara, na verdade não caí em golpe, entendeu? Eu comprei de pessoas que não me entregaram. Pessoas que eu já tinha comprado equipamentos, um equalizador IS-10 e também um amplificador Sansui. Comprei, mas de pessoas que já tinham me vendido e depois a pessoa sumiu, desapareceu, né? Então não sei se ele me deu, fez primeiro uma venda boa para depois me dar o golpe. Eu levei até um susto. Então, para depois, não, 2 golpes, já caí, 2, né? Eu imagino que não seria golpe. Mas o pior foi uma vez que o cara anunciou isso há 10 anos atrás. O cara anunciou um Sansui 8080DB e eu peguei o dinheirinho e, cara, vou depositar. O cara me passou a conta, né? Não tinha Pix naquela época. Vou depositar na conta do cara. Mas me deu aquela luz, assim, sabe? De começar a olhar as fotos dos 9090, dos 8080. E de repente eu vi a foto que o cara tava anunciando o aparelho em outro lugar. Aí já bateu a luz e eu, não depositei. Mas eu tava pronto para depositar o dinheiro. Quer dizer o quê? Eu ia perder o dinheiro para comprar, né? Isso há 10 anos atrás. Então, realmente, como você está me dizendo aqui, os golpistas atrapalham o mercado. Óbvio, né? Pessoas que poderiam negociar. Às vezes tem um cara vendendo um negócio lá no interior do não sei. Apesar que hoje em dia, né, cara? Hoje em dia o cara anuncia lá no interior, sempre tem alguém já querendo comprar. Antigamente o cara anunciava no interior do Paraná, do lado de cidade grande, e ficava anúncio lá por um bom tempo. Por quê? Porque ninguém queria. Você entendeu? Hoje não. Hoje o cara anunciou hoje lá no meio do mato, já tem um cara do lado ali que compra, né? Então, esqueça hoje. Mas, com certeza, os golpistas prejudicam o negócio, né? Para quem eu não me considero um vendedor, né? Porque eu estou me desfazendo da minha coleção aqui, mas sempre comprei alguns equipamentos e revendi alguns, eu sempre tive... o que eu fazia era o seguinte, compro um lote de equipamento, fico com aqueles que eu gosto, aqueles que eu não gosto, aqueles que já tinham repetido, eu vendo e recupero dinheiro. É isso que eu fazia, né? Não estou fazendo mais. Então, mas essas pessoas que realmente são os vendedores clássicos aí, para eles, quanto mais golpe, melhor. Por quê? Porque quanto mais golpe tem, menos as pessoas confiam nas pessoas e mais procuram vendedores oficiais, né? Procuram vendedores confiáveis, né? Então, hoje, para você comprar um equipamento de uma pessoa que tem só o equipamento lá, no teu caso aqui, provavelmente é uma pessoa que já vendeu, então é um roleiro já. Agora, eu digo o seguinte, o cara anunciou um 14,50 lá no meio do mato. Não, é meu aqui desde novo, eu quero vender ele agora, tal, não sei o quê, aí eu quero comprar. Aí eu falo assim, pô, você me envia? Putz, o cara tá sabendo de golpe, aí sim você perdeu, entendeu? No teu caso aqui, acho que não, porque é uma pessoa que tá vendendo, né? Então ele deixou de vender pelos correios. Mas tem muita oportunidade que você poderia comprar pelos correios e você acaba não comprando, por quê? Porque a pessoa fica com medo de enviar. Isso realmente acontece, né?
E esse negócio de, esse é um lado que você postou aqui, mas tem aquele lado da pessoa que às vezes anuncia alguma coisa e fala assim, não, só retirando. Desse, pô, só retirando? Então eu vou insistir. Você não enviaria? Não enviaria do canal? Então eu envio para você. Cuidado, né? Eu já falei isso aqui no meu canal. Tem pessoas que eles sabem te enrolar no golpe. Exemplo, se você vê lá um anúncio baratíssimo e você fala pro cara, não, você envia para mim? Não, envio sim. Deposita aqui o frete. Não cobra nem preço, não faz pesquisa, não faz nada. Esse você tem que desconfiar. Só que os golpistas já sabem que agindo dessa maneira você desconfia. Então tem golpista que já está um passo à frente, que ele vai anunciar um 14,50 que não existe, por um preço irresistível, e fala assim, ó, tô aqui no meio do mato. Que normalmente o pessoal anuncia lá no meio do mato para você nem poder ir lá buscar. Tô aqui no meio do mato, daí você fala assim, pô, você não enviaria para mim? Não, eu não envio. Só retirando aqui. Daí você, putz, não é golpe, né? Então o cara não quer enviar, quer que só retire, daí você começa a insistir. Tem certeza que você não quer que envie? Só que o cara quer que você insista. Por quê? Porque a partir do momento que você insistiu, né, e ele disse, não vou enviar, você já, opa, não é golpe. Porque se o cara quer que retire, não é golpe. De repente ele aceita o teu envio. Sim, envio para você sim. Então faz o seguinte. Então beleza. Então eu vou enviar para você. Põe aqui mas isso aí ele já está acima, já está num passo acima de você, tentando demonstrar que não é um golpista para depois você cair. Então, hoje em dia, né, a questão é que você tem que desconfiar de tudo. Não tem como. De todas as pessoas, não tem. Hoje é difícil. Comprar pela internet hoje em dia, principalmente nesses sites que não tem, né, no Marketplace. Você citou aqui o site das 3 letras, que é como eu chamo, mas comprar no site amarelinho, você provavelmente sabe do que eu estou falando. Então, é muito mais fácil, muito mais seguro, né? Parece que no site das 3 letras agora também é muito seguro, mas no outro site, né? No álbum de caras ali, ali você vê coisa e toda vez nos grupos você vê, ó, putz, tá estranho. Cara, mas já aconteceu comigo, né? Eu já contei essa história aqui. Né? Da pessoa achar que era golpe, o equipamento sendo anunciado por alguns detalhes e eu fui lá e comprei. Eu não existia, você entendeu? Então hoje você tem que pensar muito, analisar muito o anúncio, né? Desconfiar de que, pô, você está muito barato, por que ninguém já não comprou, né? Então hoje tem que desconfiar de tudo e pensar muito, né? E o nosso amigo aqui falou que a nossa nação é baseada em honestidade. Pois é, mas aí o cara que compra de um golpista, aí vai lá, abre BO, faz um monte de coisa, descobre que o cara mora e não acontece nada com o cara. Esse caso que eu citei aí desse vídeo, o cara, porra, né, toda hora. O cara, né, eu sempre falava assim, pô, perto do Natal o cara quer garantir o peru dele lá. Então, isso é o problema, né? Aí você vê o cara, os caras querendo soltar um cara que deu o maior golpe financeiro no Brasil, né, querendo ser solto. O cara que deu o maior golpe financeiro no Brasil, querendo ser solto pelos caras que ele comprou para proteger ele e que estão no meio do rolo, que são os poderosos que podem soltar ele, né? Então, cara do céu, isso aí que é difícil falar isso, porque tem muita gente que não entende, né? César, então encerrou, beleza? Obrigado, deixe sua pergunta aqui para a semana que vem e eu respondo, né? Muito obrigado, agradeço inscreva-se no canal, ative o sininho, esquece de dar o like para ajudar. E agora aqui esse comentário. Cara, o jogo que tá valendo enquanto você está assistindo Brasil e Haiti, o jogo que tá valendo é André versus Andrei, cara, né? Eu vou te falar uma coisa, vou ser bem honesto aqui, pode se desinscrever, pode sair, pode fazer o que você quiser. Eu vou falar isso, o jogo que tá interessando agora é André versus Andrei. Se você não sabe do que eu estou falando, ou então você não quer saber do que eu estou falando, eu aconselho uma coisa, não vote em outubro, não vote, porque, não, entendeu? Porque você vai estar prejudicando o resto da nação. Não vote. Se você não sabe o que eu estou falando, André versus Andrei, né? Então eu acredito que se não seria uma grande ideia você votar. Aí vai vir uma pessoa que... eu vou me complicar com o que eu estou falando aqui agora, mas infelizmente já estamos no final do final, né? Então, infelizmente, muita gente vai falar assim, porra, não sei o que, mas cara, então beleza, quanto mais os poderosos brigarem, mais os podres aparecem, mais a gente consegue limpar, cara, né? Porque muita gente vai falar assim, mas então tinha que ir do outro lado também, né? Tá indo do lado de um lado, teria que ir do outro lado também. Exatamente. Assim como
deu o golpe lá e não falou que ia fazer aquela coisa, por que agora o da polícia não vai lá e não faz, então? Vai dar o golpe, vai lá, faz o contra. Quer dizer o quê? Limpa esse lado, limpa esse. Limpa esse lado, limpa esse, certo? Até chegar no último. Aqui não tem mais onde limpar? Não. Então, beleza, aqui tem, ainda tem. Vai limpando, limpando, limpando. E esse aqui fica aqui, até onde limpou. Então, quer dizer o quê? Quanto mais eles brigarem, né? Quanto mais eles tiverem um contra o outro, mais os lixos aparecem, mais a população fica sabendo dos lixos. O problema é aquelas pessoas que não sabem quem é Andrei e não sabe quem é André e quer votar ainda, né? Putz, desculpa aí, me compliquei no final aí, mas infelizmente tem que desabafar porque, cara, não tem, cara, né? Copa do Mundo, final, julho é importante por causa da Copa, não, importante vai ser em outubro, cara, porque se a gente mantiver o que tá aí, cara, você entende? Ele não tem mais pra onde ir, então, e já tá quebrado, tá quebrando, vai continuar quebrando. Daí vamos pro buraco mesmo. Desculpe aí, eu ia fazer um outro comentário sobre alguma outra coisa aqui que realmente eu esqueci agora. Quanto custa um aparelho desse? A memória do Sansui? Parece que o modelo do Sansui, perguntei. Eu não lembro o que eu ia fazer um comentário aqui sobre alguma outra coisa. Bom, é isso aí. Deixe sua pergunta para a semana que vem. E peço desculpa aí se você entendeu tudo que eu falei aí sobre política e tem uma posição contrária à minha, mas tenta abrir a cabeça, cara. Tenta só abrir a cabeça. Eu não tô de um lado ou do outro. Não, eu quero que os caras se explodam. Quanto mais os poderosos brigarem, mais a gente fica sabendo dos podres e melhor ainda para fazer uma limpeza geral naquilo lá, entendeu? Só que eu sei que o lado que eu estou, ou o lado que eu sou contra, na verdade, é o lado mais podre. O problema é que tem pessoas que estão do lado mais podre e não querem admitir que estão do lado mais podre. Eu quero mais é que tenha CPI do Master, CPI do não sei o quê. Mete o pé lá nas mansões do filho do mito e vamos meter, vamos lá. Cadê os documentos? Cadê os troços? O problema é que eles pegam uma coisa que era isso aqui e querem comparar com propina, né? O cara recebeu o dinheiro do cara e ainda queria ir lá e promulgar uma lei que ajudaria o cara. Quer dizer o quê? Teve o retorno. Pagou e ainda teve o retorno, né? Cara do céu. Bom, me compliquei aqui, mas é isso aí. Grande abraço, até a próxima.